que, assim, a galera fala muito... Eu sinto muitos amigos flamenguistas nesse nível. O Flamengo sempre foi assim, um time que tinha dificuldades, né? Eu peguei esse Flamengo, né? Ali em dificuldades pra ganhar, time desorganizado, clube desorganizado, não sei o quê. E o flamenguista eu sentia muito mais feliz. Eu sentia, assim, que o flamenguista era mais feliz, mais engraçado, mais zoeiro. E desde que o Flamengo se tornou uma potência que se tornou, depois que se arrumou, eu sinto o flamenguista muito, assim, amargurado. Acho que a palavra certa é essa, amargurado. Pelo menos a grande maioria que eu conheço. Com uma obrigação, entendeu? O Flamengo, nossa, o Flamengo, pô, cara, o Flamengo ganha um brasileiro, é uma crise danada. Pô, time, pô, tem que botar fora todo mundo, e não sei o quê, tem que botar mais de 800 milhões e não sei quem. Então eu sinto o flamenguista muito amargurado. O flamenguista não curte mais, assim, um processo de vitórias. Por exemplo, a galera tá falando como se, assim, se o Flamengo não ganhar Libertadores no brasileiro, a Copa do Brasil é obrigação. Sendo que, pô, beleza, é o melhor time? Claro que é. Mas tem outras 4 camisas tão pesadas quanto a do Flamengo. Então, assim, você atribuir isso a um peso... Eu acho que, assim, o flamenguista deixou de curtir. E era um momento que ele deveria estar mais curtindo. Por justamente o Flamengo tá do jeito que tá, brigando por tudo, sempre tá beliscando alguma coisa. Eu não sei qual é a visão. Vou perguntar pra tu, que é flamenguista, assim, dá a visão disso. Porque é o que eu sinto da maioria. Cara, depois que você conhece o bom... já é difícil você aceitar o ruim. Depois do Flamengo de 2019, o Flamengo conheceu o extraordinário, o ápice dessa geração, o melhor time que... nem só flamenguista, time geracional, esse time de 2019. Depois daquilo, o flamenguista perdeu um pouco o tesão em ser feliz. O Flamengo ganhou um Campeonato Brasileiro em 2020, comemorou bastante, mas meio entre os dentes, meio brasileiro. É isso, cara. Campeão brasileiro. Então, o flamenguista desaprendeu a ser feliz. E isso é uma das coisas mais chatas no futebol. Você não consegue ser feliz com... A gente não tá falando sobre ser feliz numa vitória ou numa classificação. A gente tá falando de título. A gente tá falando de um clube que em 2022 ganhou Libertadores e Copa do Brasil e todo mundo achou, comemorou, mas... o brasileiro. Então, o torcedor flamenguista desaprendeu a ser feliz. E isso é uma coisa que é mental, não é algo proposital. Você simplesmente passa por um processo que você não consegue mais comemorar o pouco. Então você tem que se reciclar, botar na sua mente. Já foi muito assim também. Lá no Brasileiro 2020, comemorei muito no dia, comemorei muito no dia seguinte, mas depois eu já tava pensando... o brasileiro, pô, o Flamengo perdeu nas oitavas da Libertadores e tal. É uma coisa, é um processo. É um processo. Que só quem passa por momentos difíceis, você pode ver, o flamenguista é o que mais implica com outras torcidas que... a maior frase que o flamenguista fala pra outra torcida: comemorando isso aí como título. Não é a graça do futebol. Ser feliz com seu clube é a graça do futebol. Ah, mas foi só uma vitória. Tudo bem. Para aquele clube que quase não ganha, tá ótimo, só uma vitória. Pra quem tá nas vacas magras. Hoje eu encontrei diversos vascaínos e vieram me zoar. Eu fiquei... o Flamengo perdeu pro Vasco, mano? Não é possível. Ou tô maluco? Os caras estavam felizes, porque os caras entendem o momento, entendem que quem viu o jogo e quem entende futebol, viu que o Flamengo e Vasco era uma vitória de 2-3-0 Flamengo tranquila, sem muito esforço pelo jogo que foi. Então terminar 1-1 é sim uma vitória pro Vasco. Uma vitória da transpiração do clube que não desistiu, do time que ficou brigando até o final, mesmo sabendo. O Vasco, em outros tempos, era inimaginável. O Vasco conseguiu um empate com 40 e pouco de segundo tempo, o time já tava morto. Mentalmente, fisicamente, já tava cabisbaixo. Ontem não. Até o final o Vasco tava lá. Depois que empatou, tentou virar, não tinha qualidade e não tinha perna pra isso, mas tentou. Teve o contra-ataque lá do Overhead, teve uma bola que o Puma finaliza. Então, tentou. Em outros tempos, quando o Vasco tomava 1-0, desmoronava com qualquer tempo de jogo. E a 20 torcida, minutos do primeiro tempo, desmoronava. A gente teve as discussões aí nos jogos do Flamengo 6-1, 4-1, torcida indo embora antes, tudo bem, tá uma goleada grande. Histórico. Tá uma goleada grande. Mas em outros tempos, o torcedor do Vasco não iria embora. Da mesma forma que em outros tempos o time não brigaria até o final, como foi ontem. Essa questão, então, você tocou num ponto importante, porque é isso. Eu já falei isso no programa passado. É o Vasco, cara,
no primeiro turno, tinha jogo que assim, 15 minutos de jogo, 1-0 outro time, eu assisti o jogo porque eu sou teimoso. Mas eu entendi, o Vascaíno desligava a TV e falava, Perdemos. quarta-feira eu volto a torcer. Porque era realmente isso, o Vasco tomava 1-0 e você sabia que o Vasco não teria força pra buscar um empate, pra virar o jogo. E, pelo menos, essa mentalidade mudou, que é a melhor coisa. Essa questão também é muito legal de abordar, de felicidade, porque assim, o Vascaíno hoje em dia não tem muito o que comemorar. Eu tô trazendo um exemplo por ser vascaíno. A gente não tem muito o que comemorar, o Vasco tá numa fase terrível já há alguns anos, na verdade, de uns 5 anos pra cá, só assim, piorou absurdamente. Então, assim, às vezes as pequenas coisas, que é uma vitória do teu time, é você ficar feliz. Eu cansei de, sair de campeonatos da Série B, o Vasco ganhar o jogo e eu sair, feliz, extasiado. Porque antes de qualquer título, antes de qualquer conquista, é seu time, é seu clube de futebol. Então você tem que, comemorar as vitórias. Porque, ali é o que te faz ali no momento feliz pra caramba, que te deixa a sua semana mais leve. Essa brincadeira aí de comemorar empate, eu tenho um amigo que ele implicou muito no 4x4 de 2019. Que ele falava, vocês estão aí felizes comemorando empate? Eu falei, claro, você tá perdendo o jogo. Tá 4x3. A gente, é óbvio que aquele time que consegue empatar no último minuto, ou como agora no último clássico, nos últimos minutos, vai sair com um sabor de vitória, porque, evitou uma derrota. Acho também exagerado o cara te zoar no dia seguinte, também não precisa disso. Você termina o dia feliz. Você dá a zoadinha lá no dia aí, falou que é perda, que foi o que todo mundo flamenguista falou, né? Que é o que tem se desenhado, infelizmente, nos últimos anos. 2x0, 3x0, não sei. O Vasco foi lá e buscou. E tinha uma ondinha, aí, ó. Tu falou que ia ser 2-3, tamo vivo, tamo aí. Cara, agora, zoar no dia seguinte também já é exagerado. Mas é isso, é você comemorar. Ser feliz. É isso, É ser se feliz. Permitir ser feliz. Que é o que o flamenguista perdeu. O flamenguista perdeu a vontade de ser feliz. O flamenguista sempre espera o máximo do time e não consegue olhar e enxergar que o time tá numa semifinal de Copa do Brasil, quartas de Libertadores e tá no G4 do Campeonato Brasileiro. Se vai ganhar ou não, irmão, curte teu time. Quando a gente ia falar isso, Farias, você há 10 anos atrás, você imaginaria o Flamengo disputando isso tudo? E olha que eu já tô falando de um processo ali de 2015, o Flamengo atrás, já tava... Cara, 10 anos atrás, 2014, 10 anos É. atrás, o Flamengo contratava Alexandro, Elano, lateral, tá? Não é o Alexandre lateral, não. Lateral direito, Léo, volante Feijão, pra disputar uma Libertadores da América. É isso. 10 anos atrás. É isso. Como é que você não curte e o a momento? gente ganha o Campeonato Carioca numa alegria. Hoje, torcedor flamenguista, se permita a ser feliz. Olha pro seu time, olha pro seu clube. Apesar do Tite, eu não tô feliz com o Tite. Não tô feliz com o futebol do Flamengo. Sei que pode muito mais. Mas se permita ser feliz, cara. Olha pro seu clube, torça, vai pro Maracanã, senta na televisão com seu pai, com seu irmão, com seu amigo. Curta seu time. Porque esse clube que hoje comanda a América do Sul, esse clube que hoje todos olham como referência, todos, queria ter aquele elenco. Olha o jogador que o Flamengo trouxe. Olha como é que o Flamengo tá. Já foi vergonha. O time que hoje é referência já foi piada como é o Corinthians hoje, como a gente tá batendo bastante nessa tecla aqui. Esse time que hoje é zoado, que é o Corinthians, um dia já foi o Flamengo. Então aproveita esse momento. Curte esse momento. Olha pro seu clube com orgulho. Torça pro seu clube. Isso não quer dizer que você vá passar pano, mas eu já presenciei diversas vezes em grupo de WhatsApp, em rede social, após vitórias importantíssimas do Flamengo, o pessoal se bicando, discutindo, brigando, não tô curtindo 30 minutinhos da vitória. Nem aquela euforia de, ganhamos, vamos passar de fase. Não, nem isso. Acaba o jogo, já estão todo mundo brigando, que não pode ser assim. Ganhou só de 2 do Bolívar, vai ser eliminado na altitude. Calma. Curta seu time, seja feliz. Deixa pra quem quer analisar tática depois. Torcedor não tem que analisar tática com 5 minutos depois do jogo. Não tem que analisar a atuação. Comemora, seja feliz, cara. Não tô querendo ensinar ninguém a torcer, não, mas só se permita ser feliz. Porque tá difícil, irmão. Você olha pro nossos rivais no Rio de Janeiro. O Fluminense foi campeão da Libertadores agora. Ano passado, em 2023. Antes disso, o Fluminense tinha ganhado um título em 2012. O Vasco não ganha desde 2011 a Copa do Brasil. Botafogo é simpático pra caralho, Botafogo. Gente boa. Mas, porra. 30 anos do último título do Botafogo. Você entende?
O Flamengo ganhou em 2022 e parece que o Flamengo não ganha desde 1950. É isso. É isso. Eu acho que... Permita-se, porque, como eu falei, antes das conquistas, antes das vitórias, cara, o teu time ganhou. Só por isso, só por si só, pô, já tá leve o teu dia, já tá leve a tua semana. Quantos jogos? Vasco e Operário, caraca, Vasco ganhando Operário, Série B. Pô, tava felizão. Pô, feliz, pô, passou uma semana, pô, voando, alegre. Leve. Agora na Série A, ótimo. Pô, fico mais feliz ainda. Meio de tabela. Pô, meio de tabela, delirando. Pô, poder ir pra, pô, Sul-Americana, já pensou? Caraca, meu irmão. Pra você ver a disparidade. Pois a é. semana do Vasco, até o próximo jogo, vai ser uma semana tranquila. O Flamengo vai ser conturbado porque empatou um clássico. Empatou com um rival superior, não joga Libertadores, tá na Copa do Brasil, então vai ser uma semana tranquila de dever cumprido. No Flamengo vai ser uma confusão com o time em quarto. Que pode lamentar o empate porque jogou melhor, mas Claro, agora fazer claro. uma tempestade no Copo d'Água, empatou um Tudo clássico vira contra um crise. grande rival. Tudo vira crise. Sabe por que também? Eu vou te falar. Eu acho que essa geração tá mal acostumada, porque eles pegaram o pior Vasco dos últimos anos. Dos últimos anos, não, de toda a história. E aí, por causa disso... Eles não aceitam mais não ganhar do Vasco. Exatamente. É um Nossa, absurdo. Como assim? Tudo bem você querer bater no seu rival. O Vasco, quando teve um momento dele de glória, o Vasco bateu muito no Flamengo também. E assim, pô, óbvio que o cara ficava bolado. que a torcida ficava bolada e que a torcida do Vasco ficava feliz. Mas assim, cara, ainda assim, é um grande rival. Centenária rivalidade. E vai existir momentos em que você não vai conseguir, por mais que você seja superior, ganhar do seu rival, cara. Porque é um clássico.